Olá, meu querido aluno aqui do nosso canal do YouTube, professor Neymar de Aquino, para, nesta aula, a gente começar aqui os comentários a respeito das nossas questões de processo civil. Ontem, para quem já participa do projeto Oráculo dos Concursos, para quem ainda não participa, fica o convite, né? Ontem, eu divulguei no nosso grupo do WhatsApp as questões, né? E hoje vamos para os comentários sobre essas questões. Não esqueça, segundas, quartas e sextas eu coloco no grupo do WhatsApp as questões e nas terças, quintas e sábados eu faço aqui no nosso canal os comentários, tá? Hoje o dia é de processo civil. Então, se você quer aprender, quer desenvolver mais um pouco o seu processo civil, venha conosco, você está no local correto, tá? Então, vamos lá, vamos para a primeira questão, pessoal. Está aí, ó, projeto Oráculo dos Concursos. Processo Civil, professor Nilmar de Aquino. Vamos para a primeira questão. Eduardo outorgou a Marla, advogada devidamente registrada na OAB, por instrumento particular, procuração geral, procuração geral, para que ela o representasse em juízo. Nessa situação hipotética, conforme disposições do CPC, Marla pode. Veja, cuidado aqui, pessoal, que ele está trazendo aqui um tema recorrente em prova de processo civil para tribunais, tá? São os poderes outorgados da parte para o advogado. Veja, observe você que se eu tenho capacidade processual, capacidade para estar em juízo, mas eu não detenho capacidade postulatória porque não sou advogado devidamente registrado junto à OAB, eu preciso contratar esse profissional, o advogado, e outorgar a ele poderes para atuar em juízo em meu nome. Eu faço isso através de um contrato de mandato. No contrato de mandato, eu, o mandante, parte, outorgo poderes ao advogado, que vem a ser o meu mandatário, para atuar em meu nome em juízo. Esse contrato de mandato, percebam, é instrumentalizado por uma procuração. Então, o instrumento do contrato de mandato é uma procuração. E uma questão recorrente em prova, e você tem que memorizar esse dispositivo do CPC, é em relação aos poderes inerentes a esta procuração, ao contrato de mandato. Veja, como regra geral, eu outorgo poderes ao advogado para a chamada atuação geral no foro. São os poderes gerais para o foro, para a atuação regular, normal em juízo. E aí, dentro dessa lógica, eu não preciso estabelecer nenhum poder específico. Todavia, aqueles poderes processuais mais importantes, e principalmente no que pertine ao direito material, o artigo 105 prevê poderes especiais, que o juiz só vai entender que o advogado os possui se estiver expressamente consignado na procuração. Esses poderes especiais você tem que memorizar para responder questões como essa aqui, e que, como eu disse, são recorrentes. Veja, poder de confessar, poder de transigir, de reconhecer de forma antecipada o pedido, né? De assumir compromisso, firmar compromisso, poder de receber dinheiro em nome da parte, poder ainda de receber poder de receber citação, poder de renunciar ao direito, poder de desistir da demanda. Tudo isso são poderes especiais previstos no artigo 105. Também poder de declarar hipossuficiência econômica para efeito da justiça gratuita. Tudo isso são poderes especiais que você deve memorizar. Estão lá no artigo 105. Você só acerta uma questão dessa se memorizar os poderes especiais, se não vejamos. Vem aqui comigo, está aí, ó. O item A, então ele quer aqui, dentre as assertivas, note todas as questões aqui são da Sebrasp, tá? Ele quer, dentre as assertivas, aquela que não constitui um poder especial. Então, firmar compromisso, poder especial aqui, ó.
Então, está errado, né? Porque ele quer que seja poder genérico para o foro, de atuação do foro. Reconhecer a procedência do pedido também não é. Desistir da ação também não. Então, você está vendo que os exemplos que eu citei aqui estão todos enquadrados na assertiva A, C e D. Portanto, a nossa resposta é B de bola. Requerer a expedição de alvará para levantamento de valores, tá? Quando o advogado requer alvará judicial para levantamento de valores, não se exige poder específico. O que se exige é poder de atuação geral para o foro, beleza? Primeira questão, então, B de bola. Vamos voltar aqui para a segunda questão. Segunda questão diz assim: Eduarda e Carolina, demandadas por Mário em ação que tramita em autos eletrônicos, então note, os autos são eletrônicos, constituíram procuradores de escritórios distintos. Nessa situação hipotética, as litisconsortes terão prazo. Então, prestem atenção no seguinte: o Mário é o autor da demanda e ele ajuizou ação em face da Eduarda e da Carolina. Portanto, aqui neste exemplo, existe um litisconsórcio passivo, pessoal. A pluralidade de pessoas está no polo. Deixa eu voltar aqui. Aqui sim. Não, eu quero assim. Pronto, aqui no polo passivo da demanda. Tá? Eduarda e Carolina. Beleza. Veja você o seguinte, presta atenção nisso. Existe mandamento específico, lá quando a gente estuda prazos processuais, que diz o seguinte: os litisconsortes que sejam defendidos por advogados diferentes, de escritórios de advocacia diferentes, terão a contagem do prazo em dobro. Então, se você tem, está aqui ó, o exemplo da Eduarda, deixa eu trocar aqui a cor da nossa caneta. A Eduarda, eu vou colocar assim, ó, para sair da frente e você enxergar melhor. É defendido, percebo, pelo advogado X e a Carolina pelo advogado Y. Então, são dois advogados diferentes. E eles pertencem, está aqui, ó, a escritórios de advocacia distintos. Como regra, percebam, elas seriam beneficiadas pela contagem do prazo em dobro. Só que este benefício, essa prerrogativa, só é dado para os autos físicos. Em autos eletrônicos, não há essa prerrogativa do prazo em dobro. Por quê? Porque essa regra foi pensada para beneficiar aquele advogado que trabalha com auto físico, que tem que fazer carga do processo. Ora, nos autos eletrônicos, basta você acessar o seu processo via a internet, né? E você pode acessar no mesmo momento que o outro advogado. Então, não há contagem em dobro se os autos forem eletrônicos. Voltando para a questão, perceba, os autos são eletrônicos. Nessa situação hipotética, perceba, as litisconsortes terão prazo em dobro somente para contestar? Não. Em dobro para todos os atos, não há prazo em dobro. Quádruplo nem existe. E simples para contestar. Veja, a prerrogativa aqui é prazo em dobro para qualquer manifestação processual, tá? Não existe limitação. Para contestar, para recorrer, para impugnar, prazo em dobro para quaisquer manifestações processuais em qualquer juízo ou tribunal. Mas para isso os autos precisam ser físicos. Fechado? Vem aqui comigo. Vamos avançar mais um pouco. Vamos para a nossa terceira questão. Terceira questão fala de intervenção de terceiros, tema sempre recorrente no concurso do Tribunal de Justiça. Se você vai fazer o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, tem que saber intervenção de terceiros. Caiu em todas as provas de todos os cargos. Caiu para técnico, para oficial, para analista. Em todo concurso cai intervenção de terceiros. E a preferida do tribunal é chamamento ao processo, mas sempre cai intervenção, tá? Eu trouxe uma questão aqui de amicus curiae, então vem aqui comigo, por favor. De acordo com o Código de Processo Civil, o amicus curiae
deve ser pessoa jurídica, órgão ou entidade especializada, sendo vedado à pessoa natural atuar nessa condição. Errado. Veja, essa figura, pessoal, do amigo escuro, do amigo da corte, serve para otimizar a fundamentação da decisão judicial. Como eu explico de forma pormenorizada nos meus cursos para os alunos, é essa a função do amigo escuro. Agora, veja, essa figura do amigo escuro, ela não é nova no nosso sistema processual. Ela não nasceu com o CPC de 2015. Ela já existia, tá? Principalmente em razão do controle de constitucionalidade feito pelo STF. Então, as leis que regulamentam a ADI já traziam a figura do amicus curiae para o controle concentrado de constitucionalidade. O que o CPC fez foi ampliar a possibilidade de atuação do amicus curiae para qualquer juízo ou tribunal, tá? Qualquer juízo ou tribunal. Agora, presta atenção que esse amicus curiae pode ser pessoa natural, pode ser pessoa jurídica, órgão ou entidades com expertise sobre a matéria que está sendo discutida no processo. Fechou? Então, por isso o erro da assertiva A. Vem aqui para o item B. Depende de autorização da parte interessada para participar da relação processual. Errado. É exatamente devido ao erro dessa assertiva que, dentre as modalidades de intervenção de terceiros, o amicus curiae ele é classificado como intervenção mista, né? Essa é a expressão cunhada pelo professor Cássio Scarpinella Bueno. Por quê? Porque o amicus curiae ele pode ser convocado para atuar no feito, inclusive de ofício pelo juiz. Então, o juiz pode determinar de ofício, independentemente de requerimento de quem quer que seja, a atuação do amicus curiae, como pode determinar a atuação dele a requerimento da parte interessada. E o amicus curiae pode ainda voluntariamente ingressar no feito. Então, ele pode ser provocado ou voluntariamente ingressar no feito. Daí essa condição de intervenção mista, tá? Nem é uma intervenção voluntária, como é a assistência, nem é uma intervenção puramente provocada, como é a denunciação da lide. Fechado? Vem aqui comigo, vamos para o item C. Pode opor embargos de declaração e ainda recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas, assertiva correta. Pessoal, cuidado, porque o legislador processual civil, ele determinou expressamente que os poderes do amicus curiae serão determinados pelo juiz, pelo julgador, juiz ou relator, dependendo de onde ele estiver atuando, né? Porém, ele diz textualmente, o legislador processual civil, que o amicus curiae, como regra, não pode interpor recurso. Essa é a regra, salvo em duas situações: para interpor embargos de declaração e para recorrer da decisão que julga o IRDR, o incidente de resolução de demandas repetitivas. Daí o acerto do item C. Fechou? Vem comigo, item D de dado, pode ingressar somente em demandas que tramitem nos tribunais. Errado. Acabei de dizer que a atuação do amicus curiae hoje é para qualquer juízo ou tribunal, né? Qualquer juízo ou tribunal. E, por fim, vem comigo, item E de elefante. Tem o direito assegurado na lei de realizar sustentação oral em julgamento de qualquer causa da qual participe. Isso aqui é que está errado, ó, assegurado na lei. A lei não assegura ao amicus curiae o direito de sustentar oralmente, fazer sustentação oral, tá? Quem vai determinar os poderes dele, repito, é o magistrado. E, por fim, uma última observação. Por maior envergadura de foro, de prerrogativa e de função que o amicus curiae possua, a intervenção dele não modifica a competência do órgão jurisdicional para a causa. Isso é uma questão recorrente também em prova de concurso. Tranquilo? E aí, pessoal, chegamos na metade das questões de hoje, né? Acabamos de resolver a terceira questão. Se você gostou, está gostando da nossa resolução, assista até o final, né? Até a sexta questão, aprenda. Vamos construindo aqui essa escada para você chegar no topo
que é a sua prova, a sua aprovação, a sua posse, beleza? Estarei lá com certeza, acompanhando a sua posse. E aí, eu solicito que você deixe aí o teu like, compartilhe com teu amigo, tua amiga, que também está ajudando para concurso. E se você acha, se você acredita que esse nosso projeto Oráculo dos Concursos está te ajudando, eu vou aqui te indicar uma função nova, né, que surgiu aqui no YouTube recentemente e que eu ganhei o direito de tê-la a partir da monetização do canal, né, que é a função gostei. Então você coloca lá, a função aí abaixo do vídeo, tem lá gostei e contribui com o nosso canal, né? Um valor menor aí é de R$2. Você destaca o teu comentário e ajuda o nosso canal. Fica aí a dica, beleza? Ótimo, vamos lá. Vamos para a quarta questão. Quarta questão diz o seguinte, deixa eu tomar aqui uma água para a gente continuar. Tendo examinado uma petição inicial em 2 pedidos, em demanda que tramitava pelo procedimento comum, o juiz indeferiu parcialmente a petição quanto a um dos pedidos apresentados pelo autor e determinou a citação do réu para que o processo prosseguisse apenas em relação ao outro pedido. Nesse momento processual, o pronunciamento do juiz será, ele quer saber qual é o recurso cabível. E aí, presta atenção aqui, ó. A grande diferença, a diferença essencial entre uma decisão interlocutória e uma sentença é se aquele pronunciamento judicial encerrará uma das fases do processo ou extinguirá o processo de execução. É isso que identifica uma sentença em detrimento de uma decisão interlocutória. A sentença, que é recorrível por uma apelação, ela encerra uma das fases do processo sincrético ou extingue o processo de execução. A decisão interlocutória não. A decisão interlocutória, ela é uma decisão judicial porque necessariamente prejudicará uma das partes, porém o processo tem que continuar. E se você verificar que o juiz proferiu uma decisão e o processo terá que continuar, então aquela decisão é uma decisão interlocutória, recorrível por agravo de instrumento. Percebam, o autor formulou um pedido dúplice, ou seja, ele formulou uma acumulação de pedidos, 2 pedidos. Em relação ao primeiro pedido, o juiz julgou, veja, ele indeferiu, né, o primeiro pedido. Veja, ele indeferiu o primeiro pedido, pessoal, beleza, mas eu te pergunto, o processo vai encerrar ali? Aquela fase do processo sincrético, que é a fase cognitiva, se encerra ali? Claro que não. Por quê? Porque se são 2 pedidos, o processo vai ter que continuar para o juiz julgar o segundo pedido. Então, aquela decisão onde o juiz indeferiu o primeiro pedido, daí porque foi um indeferimento parcial de mérito, porque o mérito englobava 2 pedidos. Um foi indeferido, sobrou o outro. O processo vai ter que continuar. A decisão é interlocutória. E, neste caso, a decisão interlocutória desafia agravo do instrumento, porque é urgente. Tá? Ótimo. Então, vem aqui comigo. Vamos marcar nossa assertiva. Item A. Recorrível por apelação. Errado. O pronunciamento do juiz é irrecorrível. Também é errado. É recorrido por agravo retido. Nem existe mais, pelo amor de Deus. Se você marcar em prova uma assertiva dessa, dizendo que existe agravo retido, nem diga que foi meu aluno, pelo amor de Deus. Tá? E o item D, recorrível por agravo de instrumento. Agora sim, D de dado é a nossa resposta. Observem, tá? D de dado. Beleza. Então, vamos, ato contínuo, para a quinta questão. Quinta questão diz assim: assinale a opção em que ambos os institutos processuais tratados como recursos pelo CPC podem ser utilizados para impugnar decisão interlocutória. Decisão interlocutória.
proferida em primeiro grau pelo magistrado. E aí ele elenca aí, você está vendo, 5 assertivas com vários recursos. Primeiro ponto, sempre que você vir numa questão como essa, uma assertiva falando de embargos de declaração, está lá no item A, embargos de declaração, cuidado. Por quê? Porque os embargos de declaração, eles são interpostos em face de qualquer decisão judicial. Qualquer decisão judicial, tá? Pode ser decisão interlocutória, sentença, decisão monocrática ou mesmo acórdão. Qualquer decisão judicial que seja omissa, obscura, contraditória ou que contenha erro material, essa decisão é desafiada por embargos de declaração. Então, embargo de declaração, opa, é possível. Agora, veja, decisão interlocutória, eu acabei de dizer que desafia o agravo de instrumento, o recurso de agravo de instrumento. Ela desafia, ou pode desafiar a apelação, como está lá no item A, né? Então, veja, presta atenção aqui, ó. Eu vou falar para vocês do novo regime de agravo de instrumento. E para você entender bem isso aqui, e a pegadinha por trás dessa questão, que foi inteligente, você tem que lembrar o seguinte: a decisão interlocutória, ela pode causar ou não um prejuízo imediato à parte. A decisão interlocutória pode causar um prejuízo imediato. Prejuízo imediato à parte. Ou ela não causa um prejuízo imediato à parte. E quando eu falo em prejuízo imediato, eu estou me referindo ao direito material pleiteado no processo, né? E aí, observem o seguinte, esse é o sistema, tá aí, ó, para você anotar. E aí, perceba o seguinte, presta atenção aqui. Veja, existem decisões interlocutórias que não causam prejuízo imediato à parte. Então, se não causa um prejuízo imediato à parte, ela não é urgente. E não sendo urgente, a parte pode esperar. Então, essas decisões interlocutórias que não são urgentes, porque não causam prejuízo imediato à parte, não são desafiadas pelo agravo de instrumento. O recurso de agravo de instrumento é próprio para as decisões interlocutórias urgentes, aquelas que causam prejuízo imediato à parte. Quer ver um exemplo? A parte autora pleiteou uma tutela antecipada antecedente, por exemplo, o pagamento de uma cirurgia que foi denegada pelo plano de saúde. Foi denegada pelo plano de saúde. O juiz deferiu a tutela antecipada pleiteada. Note, decisão interlocutória. Pergunto para você, causou um prejuízo imediato ao plano de saúde? Claro que causou. Ou o plano de saúde recorre, ou a decisão se estabiliza e a cirurgia vai ser feita. Então, note, devido à urgência, cabe agravo de instrumento. Agora, uma decisão interlocutória onde o juiz, por exemplo, acolhe uma contradita e afasta a inquirição de uma testemunha que você arrolou. Também aqui é uma decisão interlocutória. Todavia, esta decisão interlocutória não causa um prejuízo imediato à parte em relação ao direito material. Claro, você não sabe nem se vai ganhar ou vai perder a demanda. Apenas aquela testemunha que você arrolou e considerava importante não vai ser inquirida pelo juiz. Porém, você, obviamente, nem sabe precisar a importância real do testemunho que ela irá prestar para o fato que você pretende comprovar. Então, pessoal, se não causa um prejuízo, um gravame imediato, você pode esperar. E se você pode esperar, não cabe decisão agravo de instrumento, e essa decisão interlocutória somente será passível de impugnação por um recurso que será interposto ao final, tá? Ou presta atenção, em preliminar de apelação. Dentro da apelação,
que você interpõe em preliminar, você recorre dessa decisão interlocutória não urgente ou encontra razões de apelação. Então, note, a apelação também é recurso cabível para impugnar decisões interlocutórias, desde que sejam estas não urgentes, beleza? Olha a pegadinha da questão, com certeza pegou muitos dos alunos, tá? Item A é a nossa resposta: apelação e embargos de declaração. Percebe, agravo de instrumento até pode decisão interlocutória. Agora, agravo interno não. Porque o agravo interno, pessoal, ele é cabível em face de decisão monocrática, né? De relator. Está tudo no meu curso de recursos, beleza? Então, cuidado, vem comigo. Olha aí, recurso especial e mandado de segurança, também não. Mandado de segurança nem se presta, né? Para adesão interlocutória, do mesmo jeito que recurso especial, não se presta. Cabe em face de acórdão, exarado por Tribunal de Justiça ou TRF. Agravo retido não existe. Recurso ordinário também não. Recurso ordinário só cabe de acórdão, exarado aí nas decisões, né? Ou de tribunais superiores para o Supremo, ou de TJ e TRF para o STJ. Beleza? Então, a resposta confirmada, A de avião. E, por último, vem aqui comigo, para a gente terminar essa nossa aula de hoje, vamos para a questão número 6. Questão número 6 diz o seguinte: no que concerne ao agravo interno, à comunicação dos atos processuais, aos prazos e à desconsideração da personalidade jurídica, julgue os seguintes itens. 1. Ao prolatar voto em julgamento de agravo interno, que eu disse já para vocês que é o recurso cabível em face de decisão monocrática exarada por relator em tribunal, o relator pode se limitar a reproduzir a decisão agravada para se manifestar pela improcedência do recurso. Óbvio que não, né, pessoal? Óbvio que não. A vedação expressa do legislador processual civil em relação a isso. Claro que ele não pode se valer, obviamente, da reprodução da decisão que a parte agravou para fundamentar o indeferimento ou a improcedência do recurso. Beleza? Então, errada aí, assertiva 1. Vem aqui comigo, vamos para a segunda assertiva. Na execução de título extrajudicial, é possível que o executado seja citado pelo correio. Correto, pessoal. É possível. Preste atenção aqui. Deixa eu colocar assim para você enxergar e também a mim. Veja, existe aqui uma pegadinha também do examinador. Por quê? Porque o CPC de 2015 modificou o regramento em relação ao Código Revogado, ao Código 73. Se essa assertiva ela tivesse sido feita à luz do Código Revogado, ela estaria correta, ela estaria, melhor dizendo, errada. Por quê? Porque lá se vedava expressamente citação pelo correio em processo de execução. Hoje não mais. Veja, hoje a citação preferencial é feita por meio eletrônico. Essa é a citação preferencial. Sendo frustrada a citação por meio eletrônico, a citação será feita pelo correio, com aviso de recebimento para qualquer comarca do país. Portanto, a citação, a modalidade de citação residual por excelência é a citação pelo correio, exceto nas hipóteses em que a lei impõe atuação pelo oficial de justiça. E essas hipóteses estão hoje arroladas no artigo 247 do CPC. Vou repetir, artigo 247 do CPC de 2015. Então, lá você vai ver que nas ações de Estado, quando for ré, pessoa incapaz, quando for ré, pessoa jurídica de direito público, se na comarca onde o citando residir ela não for servida por entrega de correspondência, ou se o autor assim requerer a citação por oficial de justiça. Perceba que não existe mais a limitação do processo de execução. E sendo assim, como o CPC não limita mais,
Hoje, o entendimento do STJ é que é possível, sim, a citação pelo correio em processo de execução. Beleza? Vem comigo, vamos para o inciso 3. Os prazos processuais do MP, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública ficam suspensos no período compreendido entre dia 20 de dezembro e 20 de janeiro. Veja, presta atenção aí, que ele está dizendo que os prazos processuais, né, tanto para o MP, como a Defensoria, como a Advocacia Pública, ficam suspensos aí nesse período. Presta atenção aqui, tá? Presta atenção, pessoal, porque a OAB sempre criticou os tribunais em relação às férias chamadas férias forenses. E a emenda constitucional 45 de 2004 extinguiu as férias forenses para o primeiro grau. Era um período realmente que fechava o Poder Judiciário, do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro. Isso antes de 2004, né? Hoje não existe mais isso. Como eu disse, férias forenses só existem para tribunais superiores. Na instância ordinária, juízos de primeiro grau e tribunais de justiça, TRFs, aqui na Justiça Comum, não há mais férias forenses. Cuidado para não confundir com o recesso forense. O recesso forense vai do dia 20 de dezembro ao dia 6 de janeiro de cada ano. Mas o judiciário funciona. Funciona em regime de plantão, mas funciona, tá? Só para os mandados urgentes. Agora, a advocacia, que tanto brigou pela extinção das férias forenses, deu um tiro no pé, porque ela percebeu que se agora não haveria mais férias forenses, os prazos não seriam mais suspensos e as audiências ocorreriam em todo ano. Resultado, os advogados ficaram sem as suas merecidas férias. E aí eles brigaram de 2004 até 2015, quando eles conseguiram incluir essa regra no CPC, para incluir um período de férias para o advogado. Só que não ficava muito bacana eles colocarem férias dos advogados. Então, eles colocaram no projeto de lei, que depois virou o CPC, um período de suspensão dos prazos processuais, bem como de não realização de audiência, que vai do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro de cada ano. Veja, cuidado, dentro desse período, não há audiência e os prazos estão suspensos. O que é que o advogado faz? Tira as férias, né? Tira férias. Agora, o Poder Judiciário funciona. Funciona ou em regime de plantão, no recesso, ou em regime normal, depois do recesso. Beleza? Agora, para os advogados, a Defensoria, a Advocacia Pública, vai ser suspenso os prazos. E aí, o MP conseguiu, junto aos tribunais superiores, essa interpretação também. Então, para eles, o prazo vai estar suspenso nesse período. Beleza? Ótimo. Vem comigo, vamos para o inciso 4. Inciso 4 diz assim: é vedado a parte requerer, então vamos lá, né? Colocar aqui se está errado, o 2 está correto, o 3 está correto. 4. É vedada a parte requerer a desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial. Errado, não é vedado. Veja, eu sempre explico para os alunos, e aqui no canal tem um vídeo sobre isso, né? Que eu explico o pedido de desconsideração, a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica no aspecto material do direito civil e também no aspecto processual. Lá nesse vídeo e nas minhas salas de aula, eu explico aos alunos o seguinte: cuidado para não confundir pedido de desconsideração com o incidente de desconsideração. O pedido de desconsideração pode ser formulado na própria petição inicial ou no curso do processo. Se ele for formulado na própria petição inicial, não há incidente processual e, portanto, não há modalidade de intervenção de terceiro. Intervenção de terceiro, chamada incidente de desconsideração, só existe se o pedido de desconsideração for feito no curso do processo principal. Por isso que a última assertiva está errada. Assim sendo, 2 e 3, deixa eu voltar aqui,
2 e 3 são as corretas, né? B de bola é a nossa resposta, meus caros, beleza? E, nesse caso, vem aqui comigo. Com isso, nós terminamos mais uma aula, né, de processo civil. Por favor, se você chegou até aqui, deixa o teu like, compartilha a informação, deixa aí o teu comentário, né? Faz os teus pedidos, que na medida do possível eu vou aqui tentando atender. E não esqueça, dá aquele valeu se você gostou, quer apoiar o nosso projeto Oráculos Concurso, deixa aí o teu destaque no valeu, contribui com o canal, que no próximo vídeo eu já destaco o teu comentário, beleza? No mais, meus queridos, só gratidão, forte abraço em todos, até a próxima aula, se Deus quiser.